Ah, beleza. Então tá, a Ana colocou aqui que com certeza está atrasado para ela, para vocês. Mas ela tá ouvindo bem, a imagem tá boa. Então eu acho que dá para começar. Daí qualquer coisa vocês vão me avisando pelo ou pelo WhatsApp ou pelo bate-papo pelos comentários da live lá, que daí eu consigo ver que eu tô com um notebook da minha esposa, que daí eu consigo acompanhar na outra tela aqui. Tá, então eu vou começar aqui. Então esse aqui é o trabalho do professor lá, Emanuel. E ele pede pra gente. Tem 4 exercícios o trabalho. É um para criar uma classe da fila, usando lista encadeada ou duplamente encadeada. Outra classe pilha, também utilizando ou lista encadeada ou duplamente encadeada. Depois a classe de árvore, e depois a gente tem que criar uma classe de teste de árvore que consiga imprimir essa árvore da imagem que ele mandou. Então vamos começar pelo primeiro exercício aqui, criar a classe fila. Deixa eu abrir meu Eclipse aqui, criar outro projeto. Então aqui eu criei o projeto da live. Vou criar um pacote aqui, exercício fila. Beleza? E agora eu vou criar a classe do exercício. Vou criar a classe nó, para a gente poder usar a lista encadeada. E dentro dessa classe nó, primeiro, o que é a classe nó? A classe nó, ela é como que a gente vai armazenar o conteúdo, porque quando a gente cria um vetor, a gente só armazena o conteúdo dentro daquele vetor. E a classe nó, ela precisa ter, além do conteúdo, ela tem que ter um atributo para referenciar o próximo nó, o próximo nó que está na frente dela, para daí ela poder fazer a ligação entre o primeiro nó e os próximos. Esse é o conceito da lista encadeada. Então a gente precisa, além de armazenar um elemento qualquer que o usuário está querendo, a gente precisa também armazenar quem é o próximo nó dele, no caso. Então a gente vai fazer, perdão, vou colocar no private integer, vou colocar elemento. Lembrando que esse nome elemento aqui, você pode colocar qualquer um, é uma variável do tipo inteiro, integer aqui, né? Colocar a variável private aqui, colocar essa variável privada, ela só vai funcionar, essa variável só vai funcionar aqui dentro da classe nó. Por isso que a gente coloca o private. Se eu deixo sem ou eu coloco public, qualquer outra classe que eu criar aqui, eu vou poder acessar esse elemento diretamente. E isso é questão de segurança, e a gente vai ver isso mais em orientação a objeto.
E agora eu já criei o elemento que eu vou armazenar. E agora eu preciso fazer a parte da referência do nó. Para eu dizer para aquele nó que o próximo dele é um próximo nó. Então por isso que esse próximo nó ele também é da própria classe nó que eu estou criando. E eu vou chamar ele de próximo. Aí agora, como que eu faço para poder acessar, perdão, como que eu faço para poder acessar o elemento e acessar o próximo? Como aqui eles estão privados, se eu chamar essa classe nó em outra classe, eu não vou conseguir acessar esse elemento e esse próximo. Então por isso que a gente precisa criar os métodos que acessam eles. Então é isso que são esses métodos, o get e set lá que o professor fala. Então aqui no Eclipse a gente clica com o botão direito em qualquer lugar, aí vem aqui em source, que é a fonte, aí a gente procura aqui, ó, generate gets e setters. Ué, deu errado. Ai, por lá não deu. Vai entender porque por lá não deu, mas tudo bem, aqui deu. Então aqui, ó, eu criei o método get elemento e o método set elemento e o método get próximo e o set próximo. Aí como que eu diferencio o que é o get e o que é o set? O get, se a gente entrar aqui no tradutor e digitar o get, get quer dizer pegue. Então quer dizer o quê? Que eu estou querendo pegar o elemento. Isso quer dizer que se eu coloco um elemento, quando eu quiser pegar esse elemento para mostrar para o usuário, eu vou usar esse método get. E o set tem mais configurações aqui. O set é de configuração. Então quando eu quiser configurar o elemento, eu uso esse método set. Então eu quero setar o elemento, eu quero colocar o elemento. Então o get é pegar o elemento e o set é informar o elemento, configurar o elemento. A mesma coisa para o próximo. O get é pegar o próximo e o set é setar o próximo, é colocar o próximo. Então essa classe nó aqui, ela já está finalizada. O que a gente precisa agora é criar uma classe para a gente poder utilizar esses nós. Então a gente vem aqui, cria uma outra classe chamada fila. Não precisa do main. É agora nessa classe que a gente vai colocar os métodos da fila utilizando o nó. Aí, o que eu preciso para poder controlar uma fila? Eu preciso saber a quantidade de elementos que essa fila tem. Então eu vou criar uma variável int quantidade normal. Eu vou precisar saber quem é o meu primeiro nó. Então eu vou criar da classe nó, vou criar o meu primeiro. E eu quero saber também quem é o último da fila. E eu vou criar também ele da classe nó. Aí aqui, se vocês quiserem também, pode deixar private, não tem problema. Ou se não quiser pôr nada também, não tem problema. Isso que eu preciso saber da minha fila. A quantidade, quem é o primeiro e quem é o último. Esses são os atributos da minha fila. Agora eu vou fazer o que? Eu vou
construir os métodos da fila. Como que uma fila funciona? A fila, ela precisa enfileirar. Deixa eu ver se tem a descrição disso no trabalho. Não tem. O professor não colocou. Mas a fila precisa enfileirar, desenfileirar, imprimir na tela e retornar a quantidade de elementos. Então, o primeiro método que a gente vai fazer é o método do enfileirar. Então, vamos lá. Public void enfileirar. Então, esse método aqui eu vou enfileirar. Por que que ele é público e não private, igual esse? Porque se ele fosse private, ele só funcionaria na fila. Aí quando eu criar a classe para testar a fila, eu não ia conseguir acessar ele. Entendeu? É por isso que ele é público. Ele tem que ser público, ele ser de acesso público. Aí o que que eu preciso para enfileirar? Eu preciso informar um elemento para o meu usuário. E como o elemento que eu vou informar é dentro do nó, ele precisa de um elemento integer. Então ele tem que ser do mesmo tipo que o elemento aqui na classe nó. Então eu vou pedir para o meu usuário, ó, me informa um integer. Aqui esse é um nome só para usar dentro do método. Então eu posso repetir elemento, ou eu posso colocar número, ou eu posso colocar qualquer coisa. Esse aqui também é tudo nome de variável. Nome de variável você coloca do jeito que fica mais fácil para vocês entenderem. Então aqui eu já tenho, vamos supor assim, deixa eu pegar aqui. Vamos supor aqui que eu já tenho o meu nó criado, certo? Aí aqui dentro eu já pedi o elemento para o meu usuário lá, então o elemento, vamos supor, é o número lá, vamos supor que ele colocou 1. Agora eu tenho que informar para ele quem que é o meu próximo, que é do tipo nó, certo? Aí, então o que eu tenho que verificar aqui? Eu tenho que verificar se a minha fila ela está começando de quantos elementos. Por enquanto não tem nenhum, né? A gente sabe, não criamos nenhum. Então o que a gente tem que verificar? Tem que verificar qual é a quantidade de elementos, quantidade de nós que já tem na minha fila. Então eu vou colocar lá o if se a quantidade for igual a 0, eu vou criar antes aqui, eu vou criar um nó, um novo nó que eu vou passar eu tenho que formar um novo nó para poder colocar ele na fila, né? Aí esse novo nó ponto setar o elemento, ó, set, qual que eu uso? Set ou get. Eu quero colocar um elemento dentro desse meu nó, certo? Então o colocar é o configurar, é o set. Então eu quero setar um elemento lá dentro. Ó, ele pede um elemento. Por que aqui ele está escrevendo um elemento, sendo que aqui eu pedi um número, né? Porque o set elemento, ó, ele pega a descrição lá da classe nó. Esse meu novo nó não é do tipo nó. Então, aonde que está escrito esse set elemento? Esse set elemento e dentro aqui elemento. Olha aqui, ó. Tá aqui. Set elemento integer elemento. Entendeu? Aí, como eu peguei um número do usuário, aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar o meu número, o número que eu peguei do usuário. Entendeu? Aqui, ó. O próprio Java já até ligou aqui as palavras. Eu peguei um número do usuário, passei um número para esse método setElemento. Esse número lá dentro do setElemento, ele vai entrar como elemento, ó, tá vendo? E ele vai ser setado nessa parte aqui, ó.
Esse elemento é o número que você passou aqui. Então, se você colocar tudo elemento, vai ficar tudo escrito a mesma coisa. Entendeu? Aí nessa linha, é essa linha que coloca, vamos supor, o 1 dentro do meu nó. Entendeu? Então aqui eu coloquei meu elemento dentro do meu nó. Agora eu verifico quantos elementos que tem quantos nós tem na minha fila. Se não tem nenhum nó, então quer dizer que o meu primeiro nó vai ser igual a esse novo nó que eu criei, certo? Se não tem nenhum, o único que eu criei é o primeiro. E se não tem nenhum, o meu último nó também vai ser o novo. Porque se eu só tenho um elemento na fila, ele vai ser o primeiro e o último. Certo? E aqui, o que eu preciso fazer mais? Eu preciso adicionar a quantidade. Porque agora o meu elemento, a minha fila já tem mais de um nó. Já foi criado o primeiro. Então aqui eu já consigo criar com essa condição aqui. Se a quantidade for igual a zero, então eu já consigo criar meu primeiro nó. Beleza? Mas agora eu vou chamar esse mesmo método para eu continuar adicionando elementos na minha fila, correto? Então, como que eu vou fazer isso para eu continuar? Deixa eu só configurar um negócio aqui, pessoal. Só um minutinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode me mandar no WhatsApp ou no... A Ana mandou aqui perguntando por que não é nu. O que, Ana? O que não é nu? Por que o último não é nulo? Mas na verdade, ó, quando eu crio ele já vem como nulo. Ah, não sei se você está querendo dizer aqui. Quando eu crio o primeiro, por que o último não é nulo? Porque assim eu consigo manter o controle da minha fila. Aonde que ela está começando, aonde que ela está terminando. Você entendeu? Então, desde o primeiro elemento, eu já consigo manter o controle dela. Não sei se é isso que era a tua dúvida. Isso, Então é para manter o controle dela mesmo. Você já consegue manter o controle da fila desde o começo. Deixa eu só. O meu WhatsApp saiu aqui. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Só um pouquinho. Aí, beleza, voltou. Então, deixa eu continuar aqui. Então agora, como eu já criei um, já sei que se a quantidade é zero, já sei que o meu primeiro nó vai ser meu novo nó, e já sei que o último nó também vai ser o novo nó. Então agora, quando tiver mais de um, a gente vai fazer o quê? Nesse mesmo if aqui, a gente coloca um else, porque se a quantidade não for igual a zero, se ela não for igual a zero, é porque já tem um elemento dentro dela.
Então agora, por isso que eu preciso do último Ana também, para manter o controle desde o começo, porque o enfileirar, o conceito da fila é você sempre incluir por último. Então, a hora que eu tiver mais um nó, eu vou sempre pôr por último. Então, o que eu preciso fazer no enfileirar? Eu sempre preciso atualizar o meu último nó. Entendeu? Porque, por enquanto, o meu último é esse aqui. Só que a partir do momento que eu adicionar um segundo nó, o meu último passa a ser esse aqui. Beleza? Então, eu tenho que fazer essa atualização, sempre do último. Então, aqui, ó, o meu último, quando eu tenho mais de um elemento, tá, pessoal? O meu último ponto, eu vou dizer, eu vou colocar o próximo do meu último, eu vou dizer, ó, o próximo do meu último vai ser o meu novo nó, certo? E o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui no... O que eu fiz? Ó, eu disse que o meu, o meu último é esse aqui, a primeira vez que eu criei, certo? Esse aqui é o meu último nó. Então eu fui lá e falei, ó, no próximo, o próximo do meu último vai ser o elemento, o nó 2, certo? Pera aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu explicar melhor. Quando eu vou inserir, um novo nó na fila, quando já tem um criado. Então, quando não tem nenhum criado, ele vai cair aqui, certo? Ele vai criar o primeiro e o último, que é o mesmo, que no caso é esse aqui. É o elemento que tem um elemento 1. Aqui vai ser nulo, certo? Deixa eu fazer de novo, para ver se eu consigo. Às vezes eu também me confundo muito na hora de explicar isso. Então eu criei meu primeiro nó. Esse nó é o primeiro e último. Ele tem o elemento 1 e o meu próximo aqui é nulo, certo? Então, quando eu chamar de novo esse enfileirar, eu já sei que eu tenho um, porque a quantidade foi mais um aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nó quando eu chamar a segunda vez. Vou criar um novo nó. Então, essa linha fez o quê? Adicionou essa caixinha aqui, certo? Agora aqui, o novo nó, eu coloquei o elemento dentro dela. Então, vamos lá. Vou colocar o elemento dentro dela. O elemento igual 2, certo? Deixa eu voltar aqui. Aí eu verifico, quantidade é igual a zero? Não é. Não é mais porque eu sei que eu tenho um. Então ele cai aqui. O que eu falo? Ó, último. Você coloca o próximo como sendo o novo nó que eu acabei de criar. Mas quem que é meu último nesse momento? É o meu primeiro. Porque ele está aqui, ó. Só tem um. Você entendeu? Então o que eu peguei e disse naquela linha lá? Ó, o último seta o próximo como sendo o novo nó. O meu novo nó é esse do elemento 2 que eu acabei de criar. Então ele coloca o próximo aqui. Aí depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer agora que o meu último vai receber o novo nó. O que isso faz? O que essa linha faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela tira essa setinha daqui do último nó e coloca ela aqui. Esse é meu último nó agora. Não sei se ficou muito claro isso, mas eu vou repetir aqui. Quando eu crio a fila, quando não tem quantidade, o novo nó que eu criar vai ser o primeiro e o último ao mesmo tempo, certo? Ele vai ser aqui, o primeiro e o último ao mesmo tempo. Quando eu chamar pela segunda vez, e as outras vezes, quando eu chamar pela segunda vez e as outras vezes, né, ele não vai cair aqui, porque a quantidade já vai estar somada aqui, ó.
a primeira vez ele verificou se é 0, então o primeiro é o novo nó, o último também é o novo nó, pulou fora, quantidade mais mais. Então a segunda vez que eu criar, a segunda vez que eu chamar o enfileirar, ele vai criar um novo nó, vai colocar um elemento nesse novo nó que eu criei, que é esse aqui, certo? Aí ele vai verificar, a quantidade é igual a 0? Não, não é. Se a quantidade não é igual a 0, então fala para o meu último que o próximo dele vai ser o novo nó que eu criei. E nesse caso, quem que era o meu último? Esse aqui. Então eu falei para ele, ó, o próximo seu vai ser esse elemento que você acabou de criar. Beleza? Aí depois, o que eu tenho que falar para ele? Ó, o último agora não é mais esse aqui. Não é mais esse. Eu tenho que falar para ele, ó, o último agora é você. Então é nessa linha que isso que acontece, ó. O último agora vai ser o novo nó. Entendeu? Com isso eu consegui atualizar a minha lista. Então desse jeito eu consegui dizer para ele que o último eu atualizei o último. Então os próximos que eu chamar, ele também vai conseguir atualizar. Beleza? Qualquer coisa eu vou continuando aqui porque tem o atraso, né? Mas qualquer coisa eu volto. Me perguntem lá, viu, pessoal? Então agora eu vou fazer eu vou criar o método imprimir para a gente já poder testar o enfileirar. Beleza? Então o meu método imprimir vai ser público. Ele não vai precisar retornar nada, porque eu quero só que ele me mostre a fila. E eu vou chamar ele de imprimir. Nesse caso, eu não preciso pedir nada para o usuário, eu só quero mostrar na tela. Então por isso que aqui dentro do parênteses eu não preciso pôr nada. Aqui dentro do parênteses você só vai colocar alguma coisa que vem de modo externo desse método. Ou alguma coisa do usuário, ou alguma coisa de outra classe, você entendeu? Então aqui, como eu não preciso de nada, eu não preciso pôr nada aqui dentro. Então deixa eu começar aqui a fazer o método imprimir. Esse método imprimir, a gente vai precisar usar aquela string builder que o professor mostrou pra gente. Tanto o professor Emanuel quanto o professor Júlio mostrou pra gente. Que ela é uma string. Ela é uma string normal, só que quando eu preciso concatenar elementos na string normal, eu vou criando vários objetos na memória do computador. Não sei se vocês lembram aquela aula que o professor Júlio deu pra gente, fazer um for que ele vai até 1 milhão, 1 bilhão e dando a string mais outro pedaço da string. E sempre concatenando com o mais. Lembra aquela que demorava um monte? E daí a gente fazia com a mesma coisa. Com o string builder ela ia mais rapidinho. Então essa é a função do string builder aqui nesse caso. Para evitar de criar muitas coisas na memória do computador. Então eu vou chamar essa string builder aqui. Lembrando, nome de variável você pode colocar qualquer uma. Eu vou colocar fila. Então ela é uma fila new string builder. Criei o meu objeto. Isso daqui a gente vai ver o ano que vem, mas a gente já trabalha um pouco com criação de objetos. Isso aqui eu criei um objeto da classe string builder e dei o nome dele de fila. Beleza? Aí agora, o que eu vou precisar criar? Eu vou precisar criar um nó, que eu vou chamar de nó atual, que também é da classe nó.
Beleza? Aí agora, o que, que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar um if para dizer que se a quantidade for igual a zero, então imprime para o usuário só abre e fecha chaves. Que isso quer dizer que a fila está vazia. Se a quantidade for zero, quer dizer que a fila está vazia, imprime isso aqui e acaba. Beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Como que eu testo? Como nem a classe fila e nem a classe nó tem o main, eu não consigo testar nelas mesmo, entendeu? Eu só consigo fazer funcionar aqui a saída aqui, o console, se a classe tiver o main. Por isso que a gente cria uma terceira classe. Vou colocar aqui teste fila. Aqui ou eu marco o main, ou eu escrevo lá o método main, tudo, né? Tanto faz. Olha lá. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um objeto, ó, para eu poder acessar o método enfileirar e imprimir, eu preciso ter uma variável desse tipo aqui, ó, do tipo fila. Entendeu? Criar uma classe quer dizer que você está criando mais ou menos, assim, guardadas as devidas proporções, né? Você está criando um tipo de variável. Então vamos lá. Eu vou criar um tipo fila. Vou colocar o nome da variável fila da live. Aí vou dar um new fila. Beleza? Agora a fila da live aqui consegue acessar. Tá vendo que eu consigo acessar o enfileirar e o imprimir aqui? Então eu vou chamar o imprimir. Aqui, ó, o resultado aqui, ó. Como a quantidade é zero, ele me trouxe aqui o que eu tinha pedido, ó. Se a quantidade for zero, abre e fecha a chave só. Beleza? Então a imprimir já está funcionando, mais ou menos, se a quantidade for zero. Agora, se a quantidade não for zero, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar um enquanto. Vou utilizar um enquanto o meu nó atual droga, peraí. Aqui, enquanto o meu nó atual ponto get próximo for diferente de nulo, isso aqui, que eu tô querendo dizer com isso? Que enquanto ele vai começar, deixa eu colocar aqui. O próximo desse aqui é um nulo. Então o que eu tô querendo dizer com essa parte aqui, ó? Enquanto o meu nó atual pegar o próximo, eu peço para o nó atual, pega o próximo para mim. Enquanto o próximo desse nó atual for diferente de nulo, eu vou continuar fazendo o que está aqui dentro. Então ele vai chegar aqui e vai verificar, ó. O próximo aqui é nulo? Não, então eu continuo. O próximo daqui é nulo? É, então eu paro. É essa condição que eu estou testando. Entendeu? Só que aqui antes eu preciso começar a minha fila de algum lugar, certo? Então como que eu sei por onde que eu começo a minha fila? Como a gente está controlando a variável primeiro, quando a gente enfileira, a gente controla a variável último, tá vendo? Eu só mexo na última. Aí eu coloquei aqui primeiro. Ah, mas por que o primeiro? Você precisou aqui.
Porque daqui agora eu consigo dizer para o meu nó atual que ele vai começar do primeiro. Entendeu? Então ele vai começar a imprimir a partir do primeiro. Beleza? Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a minha variável fila aqui. Agora eu vou começar a construir a minha string. Ó, deixa eu colocar isso aqui no Google Tradutor, ver o que ele diz pra gente. O que é isso? Ó, construtor de string. Tá vendo? E o string, o que é? String é um vetor de caracteres. Então eu vou começar a construir a minha fila. Então deixa eu colocar lá, fila. Aí eu vou acessar um método dele, ó, fila.append. Aí aqui dentro eu vou jogar o que eu quero colocar dentro da frase. E o que eu quero colocar dentro da frase é o meu elemento. Então como que eu pego o elemento do meu nó? Aqui, ó, eu não estou dizendo que o meu primeiro nó, o meu nó atual é o primeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, nó atual, ponto. O que eu quero pegar? O próximo. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar. Então eu quero get elemento. Beleza? Só isso. E agora, só para dar um espaço em branco, né? Porque senão ele vai colocar tudo junto. Eu vou dar mais um append, num abre e fecha aspas e dar um espacinho no meio. Porque daí assim ele vai, aqui nessa linha, ele vai colocar o elemento na frase e aqui ele vai dar um espaço em branco. Beleza? Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para o usuário isso. Aqui dentro eu só construo a frase. Aqui fora, agora eu vou mostrar para o usuário. Eu mostro o usuário dando um sysout. Aí eu coloco a minha própria fila, ponto, toString. Vamos dar uma olhada, ver se funcionou. Deixa eu colocar aqui, ó, fila, ponto enfileirar. Oh, não é fila, aqui é fila da live. Ponto enfileirar, vou enfileirar o número 1. E eu vou enfileirar o número 2. Eu sei que vai dar um erro, mas eu já mostro para vocês. Aqui eles... Opa, aqui ó, deu erro. Aqui ó, ele deu que foi... Deixa eu ver... Ele pegou e... quando ele passou pro próximo aqui, ele colocou o número 1, aí quando ele passou no próximo do número 2, o número 2 já era nulo. Deixa eu consertar aqui, ó. Então aqui eu vou repetir esse código aqui e vou colar aqui fora. Isso. Ué. Ai. Tá dando erro. Deixa eu ver aqui o que é esse erro. Não era pra dar.
certo? Eu falei que ele é o primeiro. Tô dando um append no get elemento, tá certo? Ah, tá. Achei aqui o erro, pessoal. É que é o seguinte, eu não tô... Aqui caiu num loop infinito, bobeira minha. É que aqui eu tô falando para ele dar o append aqui no elemento e tal, só que eu não tô atualizando o nó atual. Eu preciso dizer que o meu nó atual agora vai receber o meu nó atual ponto get próximo. Entendeu? Agora sim eu consigo atualizar o meu... Aí, agora sim. Nossa, agora até assustei. Então o que aconteceu aqui? Para imprimir, ele faz o seguinte. Ele verifica, ele parte aqui que o nó atual é o primeiro, certo? Aí a condição ele verifica se o nó atual, ele pega o próximo do nó atual e verifica se é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, constrói lá a minha frase e coloca o elemento lá e dá um espaço depois. Aí aqui eu atualizo. Eu falo que agora o meu nó atual é o próximo do meu nó atual. Essa partezinha é complicadinha de entender e de explicar. Então o que ele verifica nessa linha aqui, na linha 35? Que aqui, esse aqui, opa, errei a flecha. Esse aqui é o nó atual e eu verifico e eu falo para ele que o nó atual vai ser o próximo dele mesmo, que vai ser esse aqui, ó. Esse aqui. Entendeu? Aí com isso, o que ele faz? Ele pega o nó atual e atualiza ele para cá. Agora esse aqui se torna o meu novo nó atual. Aí o que acontece? Por que eu repeti essa parte do código aqui, sendo que é igual a essa? Porque quando ele chega aqui no último, o meu próximo é nulo, certo? E se o próximo é nulo, então ele sai fora dessa condição. Mas o último, ele ainda tem o elemento aqui dentro. Então eu pego e mesmo assim eu imprimo ele aqui, porque eu sei que quando cair nessa linha aqui, na linha 37, quer dizer que eu já vou estar no último nó. Aí então eu acrescento o último elemento do nó e dou um espaço. Aí no final de tudo que eu mostro a minha fila. Então deixa eu colocar mais aqui. Opa. Então eu vou enfileirar mais alguns elementos aqui. O 3, 4 e o 5. E vou dar um... E vou colocar um breakpoint aqui, ó, pra gente poder ver devagarzinho. Deixa eu só ver aqui como que passa o F5 ou F6. Então aqui, ó, deixa eu aumentar desse lado aqui, ó. Ó, aqui ele verifica se a quantidade é zero. A quantidade não é zero, a quantidade é 5. Tem 5 elementos lá dentro. Então aqui eu verifico o nó atual. O próximo do meu nó atual é diferente de nulo? É. Então ele pega o elemento do nó atual e faz um append lá na fila. Olha, esse valor aqui, ó. Essa aqui é a minha variável fila.
Aqui eu abri ela, ó, eu consigo ver os valores que estão dentro dela, ó. Então ele deu append, ó. Colocou o elemento 1. Da onde ele tirou esse 1? Daqui, ó. Enfileirei o elemento 1. Agora, o que, que ele vai fazer? Ele vai dar um append num espaço em branco. Ó, deu um espaço em branco aqui. Aí, ele vai verificar. Ele atualizou o meu nó. Passou para o meu nó número 2. Ele vai verificar. O próximo dele é nulo? Também não é nulo. Aí ele vai pegar o elemento e vai dar o append. Colocou o 2. Aí colocou o espaço em branco. Atualizou o nó. E assim ele vai, ó. 3, espaço em branco, atualizou o nó, 4, espaço em branco. Agora aqui, ó, ele chegou no último. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, ele tá enfileirando essa. Ele tá verificando o nó do elemento 5. O nó do elemento 5, o próximo dele é nulo. Só que o 5 ainda é um elemento que eu quero mostrar, ele ainda faz parte da fila. Então aqui ele vai sair fora e vai cair aqui, ó. Mas eu ainda quero mostrar o elemento 5. Então aqui ele faz o append do último elemento do último nó. E dá um espaço e depois aqui é onde eu mostro aqui no console. É isso aí, é assim que eu fiz, né? O imprimir. Tem jeito mais fácil, se eu não me engano o Lucas conseguiu fazer de um outro jeito. O professor também acho que fez um outro jeito diferente. Mas mais ou menos é isso aqui. Então agora, deixa eu ver o que a gente precisa fazer na fila. Então a nossa fila já enfileira, já imprime. A gente precisa desenfileirar e mostrar a quantidade de elementos. Eu vou colocar agora o desenfileirar. Deixa eu só marcar aqui. Aí. Vamos colocar agora o desenfileirar. Então vamos lá. O desenfileirar é público, por quê? Público porque eu quero acessar ele lá na minha classe teste fila. Público void desenfileirar. Isso. Aqui, ó. Não precisei pedir nada do usuário. Ó, tá vendo que aqui já não tá dando mais erro e tal? Porque a escrita do nome do método já está funcionando. Então, se eu for lá na minha teste fila, chamar a live, olha lá, ela já chama o desenfileirar. Eu já tenho acesso a ele. Só que no caso aqui, se eu chamar ele, não vai fazer nada, porque dentro do método está vazio, né? Ele não vai fazer nada. Mas você vê que aqui, ó, como eu já tornei ele público, ó, se eu troco aqui para private, lá na classe vai dar erro, que eu já não consigo chamar ele. Ó. Que ele fala que eu estou tentando acessar, ó, o método desenfileirar do tipo fila não é visível. Ele não consegue nem enxergar a classe, o método enfileirar. Por isso que eu tenho que deixar público. Aí desse jeito eu já consigo ver, acessar o método. Então deixa eu fazer aqui, vamos fazer o desenfileirar. Então eu vou colocar uma condição aqui. Se a minha fila, a quantidade de elementos da minha fila for igual a 0, eu não faço nada. Ou se quiser, pode colocar também uma frase para o usuário. Não tem ninguém na fila. Então se eu chamar lá, então se eu não colocar ninguém na fila,
Se eu não colocar ninguém se eu não enfileirar ninguém, ele já vai me retornar. Não tem ninguém na fila. Ou se quiser trocar também a barra aqui, só pro return, tudo bem, não tem problema. Ele não vai fazer nada. Ele não vai enfileirar, não vai escrever nada para o usuário. Vai ficar em branco. Eu vou deixar assim. Então agora, mas e se tiver alguém na fila? Se você colocar aqui o return, você não precisa colocar o else. Pode continuar o código aqui. Agora, se eu não colocar o return, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um else. Então, se a fila não está vazia, se não a quantidade é zero, então quer dizer que tem alguém na fila. Então, o que eu vou dizer? Como que eu atualizo? Como que eu desenfileiro? Para desenfileirar, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só colocar mais exemplos aqui. Então, o meu elemento é igual a 3. O meu próximo vai ser o 4. Aqui vai ser o meu elemento 4. O meu próximo vai ser igual a 5. E aqui meu elemento vai ser o 5. E o próximo vai ser nulo. E aqui o meu elemento é o 3. Beleza. Então qual que é o conceito de desenfileirar? A gente precisa, a fila ela segue esse fluxo aqui, ó. Então eu só consigo tirar esse elemento, só consigo tirar o primeiro. Depois que o primeiro sair, aí eu consigo tirar esse, depois assim e assim vai. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o primeiro. Mas no caso aqui, a vantagem da lista encadeada é que como aqui o próximo eu já estou referenciando a este, eu não preciso, assim que eu tirar esse daqui, eu não preciso puxar todos os outros para uma posição para frente. A própria referência do 2 aqui para o 3, ele automaticamente já puxa e ele já a fila continua, entendeu? Eu não preciso ficar mudando a posição deles, até porque o conceito da fila encadeada não é por posição, e sim por referência. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse camaradinha daqui. E como que eu faço para tirar o camarada? Ele aqui não é o meu primeiro. O que eu preciso fazer? Eu só preciso dizer que esse daqui, a partir de agora vai ser o meu primeiro. Que daí o próprio Java vai se encarregar de excluir esse aqui. O próprio Java vai excluir esse aqui, porque ele não é mais o primeiro da minha fila. Porque daí agora, a partir de agora, eu vou começar a contar do 2. Do nó que tem o elemento 2. Então vamos lá. Parece ser complicado, mas é o mais simples de todos. O que eu tenho que dizer? Que esse aqui é o primeiro, certo? Então, esse é o primeiro. O que eu tenho que dizer? Que o próximo do primeiro vai ser o primeiro agora. Como eu coloco isso na lógica? Quando a gente enfileira, a gente não atualiza o último. Agora, quando a gente desenfileira, a gente vai atualizar o primeiro. Eu vou dizer que o meu primeiro vai receber o primeiro ponto get próximo.
Entendeu? Então, o que eu disse? Eu disse, ó, o primeiro, a partir de agora, você vai receber o próximo do primeiro. O próximo do primeiro não é o número 2? Então aqui eu só atualizei. Agora essa, vamos dizer assim, a flecha, a seta do primeiro pulou para cá. Aí, quando eu for imprimir, aí o que eu preciso? Falta mais um detalhezinho. O que eu preciso? O que aconteceu aqui? A minha fila diminuiu a quantidade de elementos, quantidade de nós da fila. Então eu preciso atualizar a minha variável quantidade. Se aqui quando eu enfileiro eu acrescento, aqui quando eu desenfileiro eu diminuo. Então, e funciona aqui o mais mais e aqui menos menos. Vamos testar aqui. Então aqui eu vou enfileirar. Enfileirei os 5. Aqui está os 5 elementos. Chamei uma vez o desenfileirar. Aí o que eu faço? Eu chamo fila. Opa. Ponto. Imprimir de novo. Para ele reimprimir a fila nova. Aqui, ó. Chamei aqui a fila inteira. Aí desenfileirei o elemento 1 e chamei de novo o imprimir para ele me mostrar os elementos. E aqui ele desenfileirou. Aí o próprio Java ele se encarrega de eliminar o nó com o elemento 1, porque ele perde a referência. O meu imprimir, ele sempre parte do primeiro. Como o meu novo primeiro é o número 2, o próprio Java se encarrega de dizer que o número 1 meu já não faz parte mais da lista. Beleza? O desenfileirar é bem simples. Aí o que eu tenho que... tá. Eu ia falar que eu tenho que tomar cuidado de chamar quando a quantidade da fila for 0, mas a gente já fez aqui. Então é isso. O desenfileirar é só isso mesmo. Não, peraí, deixa eu ver. Não, acho que eu tenho que tomar... Pera lá. Eu acho que se eu desenfileirar mais do que o... Não, deu certo. É isso mesmo, deu certo. Eu achei que eu tinha que tomar cuidado com se eu desenfileirar mais que o último. Às vezes ia dar problema, mas não deu, tá tudo certo. Então beleza, o desenfileirar é esse. Agora a gente precisa fazer para retornar a quantidade de elementos. A quantidade de elementos é o mais simples de tudo. Retorna a quantidade. O que eu vou precisar retornar aqui? Eu só vou fazer um sysout. A quantidade de elementos na fila é igual a minha quantidade. Então aqui eu já posso chamar fila ponto retorna quantidade. Aqui, ó, a quantidade de elementos na fila é 0. Por que ele já contou, ó, tinha 5 na fila, desenfileirei todos, não tem ninguém na fila, imprimi a fila vazia e mostrei para ele que a quantidade é 0. Como que eu consegui controlar aqui a variável quantidade?
Aqui na enfileirar eu somo, no desenfileirar eu diminuo o elemento. Entendeu? Assim eu consigo, como eu criei ela fora dos métodos, ela vale para a classe fila inteira. Então é assim que eu consigo controlar a quantidade dentro dos próprios métodos que adicionam e que tiram elementos e tiram nó da fila. Se dá para fazer assim também, se colocar um se aqui, quantidade igual a zero. Se a quantidade é igual a zero, quer dizer que a fila está vazia. E aqui um senão. Opa. Salvo aqui, deixa eu testar lá. Aqui. A fila está vazia. Beleza? Então esse aqui foi esse aqui conclui o exercício de fila. O professor Emanuel ele pediu para que tivesse somente esses quatro métodos de enfileirar, desenfileirar, retornar a quantidade e imprimir. Então aqui a gente já concluiu o exercício. Aí o que a gente precisa fazer? Precisa pegar essa classe fila, a gente vai copiar ela aqui, levar lá no exercício e colocar aqui. O meu trabalho vai ficar bem grande, mas é isso. Cria uma classe fila para armazenar o valor inteiro utilizando o conceito da lista. A gente utilizou aqui os conceitos da lista, enfileirou, desenfileirou, retornamos a quantidade e imprimimos. Esse é o exercício 1. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, posso seguir para a pilha. Qualquer coisa, mandem no WhatsApp ou na live lá que eu consigo responder.